primeira conquista de um líder é o de sua família. Muitas pessoas conquistam-se muitas coisas. Conquista cidades, conquista status, conquista grandes coisas. Mas a conquista mais importante de um homem, de um líder, é conquistar a sua própria família. Não é ser o chefe, é ser o líder. É ter respeito. E para ter, tem que dar. Um casamento equilibrado é como uma cidade fortificada, aonde toda a família estão protegida. Então, o importante de um casamento é o equilíbrio. E o equilíbrio de uma casa, de uma família, é o seu líder. Para que vale a pena uma pessoa ser bem-sucedida em sua empresa, nos seus negócios, na igreja e em casa ser um fracasso? Conta-se uma história de um líder de igreja que um dia o filho chegou para o casal e falou: mãe, pai, seria tão bom se a gente morasse na igreja. Aí o pai perguntou: mas por que, meu filho? Não, pai, porque lá o senhor é tão bonzinho. Então o pai em casa era um bicho, lá na igreja era um santo. Lance a semente do tempo. Tempo também é uma semente. O tempo é uma semente que precisa ser lançada. Tem líder que tem tempo para tudo, para os amigos, tem tempo para a igreja, tem tempo para a empresa, tem tempo para tudo. Só não tem tempo para a sua família. Não tira momentos com a família, um momento para passear, um momento para se divertir, um momento para estar junto. Não lança essa semente. O pai fazia de tudo com aquele jovem, adolescente. Dava presente, dava carro importado, dinheiro não faltava, e aquele menino sempre vivia uma vida de revolta, uma vida revoltada. Aí aquele empresário chegou em um líder, no líder dele de igreja, pastor, e pediu para ele dar uma orientação, o que devia fazer. E o pastor, o líder daquela igreja, orientou a ele, dizendo: olha, lance a semente do tempo. E ele: como é a semente do tempo? Você vai tirar um tempo a partir de hoje para estar com o seu filho. Você anda com ele? Não. Você passeia com ele? Não. Você viaja com ele? Não. Porque eu não tenho tempo, eu sou empresário, não tenho tempo para estar com ele, mas eu dou presente para ele, eu dou carro, eu dou dinheiro, eu dou o que ele precisa. É por isso que ele está revoltado. Lance a semente do tempo para ver. E aquele empresário foi e fez, lançou a semente do tempo. Começou a passear com o filho, começou a viajar, mas o filho começou a tirar tempo para estar com o filho. E dentro de pouco tempo, aquele rapaz estava totalmente transformado. Porque toda aquela revolta é porque ele tinha um pai, um líder só de nome, mas de presença não. Os membros da nossa família contam conosco para a sua proteção e cuidado. O sucesso de um líder consiste no cuidado com que ele tem com a sua família. Você tem que dar para a sua família atenção. Você tem que dar proteção. Esse é o papel de um líder. Isso é liderança na família. Vamos também falar sobre liderança vitoriosa. Colhemos no futuro o que semeamos no passado. O que semeais, colheis. Quando semeais uma ação, colheis uma reação. Quando semeais caráter, colheis um destino. Aquele que semeia pouco,
pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. É na medida que você semeia, é na medida que você vai colher. Está registrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Os grandes avanços tecnológicos começaram com uma ideia, que foi a semente do desejo plantada na mente do homem, a qual o levou a dar grandes passos sem desanimar, até alcançar os seus objetivos. Semeamos coisas boas, provenientes de sonhos nobres. Um dos grandes líderes, Harry, declarou: se destruísses meus edifícios, ou se incendiasse minhas fábricas, e ficasse só com a minha equipe de trabalho, voltaria a levantar a minha empresa. Isso que é visão de um grande líder. Muitas das grandes ideias não vieram dos grandes intelectuais, porém das pessoas mais simples. O líder de grupo. Um líder de grupo deve ser uma pessoa simples, mais prudente. As Santas Escrituras já nos afirma do grande e poderoso líder Jesus Cristo. Ele diz: seja simples como uma pomba, mais prudente como uma serpente, tranquila, temperada, mais ousada. Vê os alvos como possível e que ultrapasse todos os limites que vier, sempre inovando e buscando novas ideias, deixando o comodismo e deixando de lado a ociosidade. Grande líder, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que a ansiedade é pecado. No próximo DVD vamos falar sobre ansiedade. O líder e suas metas. Um líder sem meta é como um professor sem assunto. Já pensou? Um professor chega na sala de aula e os alunos estão ali expostos, esperando receber dele alguma coisa, e ele não sabe o que falar. No processo de estabelecimento de metas, surgirão várias barreiras, como falta de motivação, desânimo, medo e crise. A falta de motivação. Uma pessoa que não tem motivação, eu creio também que não tem meta. Porque motivação é um motivo para entrar em ação. E se você não tem meta, não tem como você agir. O medo atrapalha a pessoa de ter sucesso naquilo que quer fazer. A crise deixa a pessoa sem ação. A crise neutraliza o indivíduo de agir. As metas tendem a eliminar a confusão e o medo. Você quer eliminar o medo? Então tenha metas. Quer eliminar a confusão? Tenha metas. As metas geram respeito próprio. Quase universalmente, as pessoas que têm metas claras atraem seguidores. Como alguém vai seguir um líder que não tem meta, não sabe quem é, não sabe para onde vai, nem de onde vem e aonde quer chegar? Uma pessoa dessa, ninguém vai querer seguir, a não ser outra pessoa que tem a mesma ideia dele. O fato de termos metas inspira outras pessoas a seguir-nos. Elas produzem persistências também. O estabelecimento de metas exige esforço, determinação, dedicação, coragem e visão. O líder de visão, um líder visionário, possui a força poderosa para transformar o absurdo em algo lógico.
A Bíblia Sagrada nos relata uma passagem em que Pedro e a sua equipe, a noite inteirinha, investindo, porque Pedro era um investidor, Pedro era um empreendedor, e ele pescou a noite inteira com a sua equipe e não pegou absolutamente nada. Isso nunca tinha acontecido nos anos em que Pedro estava ali na profissão de pescador, nesse grande empreendimento. E Pedro, o dia se amanheceu, Pedro, desmotivado, juntamente com a sua equipe, chegaram na beira da praia. A sua equipe se espalhou, murmurando, reclamando, e com razão, porque muitas pessoas dependiam daquela pescaria. Ali estavam os fornecedores esperando para comprar o peixe, para passar para a mão dos distribuidores, dos restaurantes. A família de Pedro dependia daquela pescaria. Até mesmo a sogra de Pedro estava desejosa para comer um peixe. Eles tinham suas famílias para alimentar e estavam ali todos desmotivados, desanimados. Mas de repente, o grande e poderoso líder visionário chega na beira da praia. Olha para aquele homem desmotivado já lavando a rede para guardar. Pedro tinha apenas um pouquinho ali de esperança, de fé. E quando Jesus chega de frente dele, diz para ele: olha, lançai a rede daquele lado. Pedro olha para aquele homem e fica admirado com a palavra, com a ousadia com qual este homem chamado Jesus, ele não fala como os outros homens falam, ele fala diferente. E Pedro falou: Senhor, pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E Pedro não foi só, ele foi motivar de novo a sua equipe. O líder é um certo tipo de motivador. O líder, às vezes ele encontra uma situação absurda, uma situação totalmente adversa, mas quando ele chega com a sua visão, ele não vê como os outros vê, ele não sente como os outros sentem, ele não pensa como os outros pensam, ele pensa diferente, ele sente diferente e ele vê diferente. E Pedro foi nessa fé, nessa palavra: sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando Pedro lançou a primeira rede, pegou tanto peixe que o barco estava tudo de naufragar. Um líder visionário possui a força poderosa para transformar o absurdo em algo lógico. Quando o líder tem uma visão aguçada, no seu vocabulário não existe a frase "não posso". Todo líder de sucesso tem uma visão definida. Não há liderança sem visão. O líder que vê o fruto em abundância é aquele que se entrega plenamente à tarefa. Liderança e visão, ela anda juntas. Tudo que existe na terra é fruto de uma visão. Forme líderes que tenham a mesma visão que você. Mas hoje as coisas estão diferentes. As pessoas querem realmente ter líderes do lado, mas elas não querem ter o trabalho de formar o líder, de formar o caráter do líder. E aí pega o líder com outro tipo de visão de um jeito, com visão de outro jeito, vai dar divisão. E a pessoa acaba sendo frustrada. Também quero falar sobre o teu líder. Você levanta as mãos para o céu e agradeça a Deus pelo seu líder. O teu líder, ele te corrige. O teu amigo está obcecado pelo teu amor. Uma diferença aí. O teu líder está obcecado pelo teu sucesso. O teu líder não é a pessoa que massageia o teu ego. É a pessoa que você segue. O teu líder não é o teu melhor amiguinho. O teu amigo
está confortável olhando o teu passado. O teu líder não. Ele está olhando o teu futuro. O teu amigo é aquele que sempre te exalta. O teu líder é aquele que te corrige. Líder não se detém com os problemas. Líder supera obstáculos. O teu problema é uma ponte de ouro rumo à tua salvação. É melhor morrer por alguma coisa do que viver por nada. Continuamos falando sobre o líder de visão. É um absurdo pensar em liderança sem uma visão. Todos os nossos projetos realizados é fruto de uma visão que tivemos. Toda liderança eficaz está associada a uma visão, e esta determina todo o sucesso. O líder e suas metas. Cada meta deve ser um passo específico e não um desejo vago. Meta. Se você não pode medi-la, não poderá também controlá-la, nem cumpri-la. É preciso atingir-se uma meta antes de iniciar outra. Tem pessoa que começa uma coisa e não termina, deixa as coisas por metade. Antes de começar já está iniciando-se outra. Isso não é bom. É importante saber se cada passo foi ou não executado. Um passo de cada vez para não ser atropelado. Não se espera que uma mulher de 70 anos tenha filho. E não perca tempo fazendo um cavalo voar ou uma cobra cantar. Estabeleça as metas altas, mas inatingíveis. Tem pessoa que quer realizar meta, mas metas está fora do seu alcance. Vamos também falar sobre chefia e liderança. É uma diferença entre chefe e líder. Existe grande diferença entre ser chefe e ser líder. O chefe é alguém que possui um nível de hierarquia superior aos demais. O líder não necessariamente precisa ter um cargo. O líder conduz as atividades com facilidade, domina situações complexas e envolve todos os liderados com a sua forma de agir e de encarar os desafios. Vamos dar um exemplo aqui de Davi. Não tinha cargo, mas tinha uma unção. Não foi o cargo de Davi que derrubou o gigante. Foi a unção que estava em Davi que fez com que o gigante caísse. O líder deve aprimorar o relacionamento com os seus liderados. Você tem que aprender a confiar em você. Um líder precisa superar os desafios. Quando Davi estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, Jessé, era um homem que ninguém via, era um homem esquecido. Mas quando ele recebeu a unção para derrubar gigante, ele fez toda a diferença. Não por causa do cargo, mas por causa da unção. Liderança se constrói no dia a dia. Vamos falar sobre vários tipos de liderança. Primeiro, a liderança consiste na arte de conduzir pessoas a alcançar com êxito os resultados planejados. Isso é liderança. A liderança exige muitas habilidades para ser exercida com maestria. Você tem que ser um pouco maestro. O líder é um pouco maestro. Vamos dar o exemplo aqui de Moisés, De Moisés. Ele regia aquele povo com um cajado. Quando Moisés chegou diante do mar, com aquela multidão que tinha saído do Egito, com mentalidade de escravo, medrosos, atrás vinha Faraó. Por um lado não podia ir, que era rocha, do outro lado rocha, na frente o mar vermelho.
E Moisés ficou apavorado. E Deus falou: olha, líder, o que é que você tem na mão? Ele falou: Senhor, eu tenho um cajado, então toque o cajado nas águas. Então Moisés era que meio que um maestro. Também o líder tem que saber em quem ele vai ouvir. Moisés deu ouvido à voz do sogro, que orientou certinho, direitinho, tudo conforme a vontade de Deus. Mas Moisés não deu ouvido à voz de Miriam, não. Que Miriam estava com as ideias meio esquisitas. Então a pessoa que é líder, ele tem que ter cuidado para quem ele vai dar ouvido. Segundo lugar, espelhe-se em grandes líderes. Um dos segredos para fazer as coisas bem feitas é copiar. Tudo que é bom deve ser copiado. Vamos dar um exemplo aqui. Do apóstolo Paulo diz: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então não é errado a pessoa copiar. Você deve copiar o que é ruim, mas copiar o que é bom, né? Vamos falar sobre o perfil da liderança. A palavra de Deus diz: apresentai-vos a Deus como obreiro aprovado. Então o líder tem que ser uma pessoa aprovada, né? Primeiramente por Deus, depois pelos homens. Ter perfil de liderança é o mesmo que adestrar uma onça. Já pensou você adestrando uma onça? Você tem que ter cuidado, tem que ter jogo de cintura, dá muito trabalho, mas você consegue, porque todas as coisas na face da terra se dominam. A única coisa que não domina está lá no livro de Tiago, capítulo 3, é a língua, mas o resto, cobra, onça, jacaré, tudo se domina. Constantemente percebemos pessoas interessadas em aprender técnicas de liderança, querendo conquistar vitória em seu ministério, em sua empresa e garantir o sucesso em sua carreira. Porém, o processo de transição entre o chefe e o líder é algo que requer bastante dedicação e esforço por parte do chefão. Exemplo: Davi era um grande líder, Saul era chefe. Saul não era líder não, Saul era chefe, Davi era líder. A escolha é sua. A mudança deve acontecer no seu interior. Se você quer continuar sendo chefe ou se você quer se tornar um grande líder aprovado. Quem vive de passado é museu. Observamos muitos líderes arranjando desculpa, né? Aquele monte de desculpa para o fracasso e erro do passado. Fica lamentando, fica remoendo. Rapaz, quer um conselho? Esqueça os erros que foram cometidos e também esqueça as oportunidades que foram desperdiçadas. Foque no futuro e viva o presente. Larga esse tal de passado, que você não é museu. O sucesso do passado é uma coisa, tem que pensar agora no sucesso do futuro. Mas tem pessoa que vive se pendurando no sucesso do passado. Eu fiz assim, aconteceu dessa maneira, como era bom, como... Esqueça isso, meu amigo. Toque a tua vida para frente. Começa a ter novas conquistas. Começa a vencer novos desafios, que você vai ter um sucesso muito grande. Às vezes você encontra pessoas com a ideia de que quer melhorar a sua organização. Mas você tem um desafio pela frente. O desafio é o qual? É fazer sua equipe funcionar. Porque ninguém consegue ter sucesso sozinho, não. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter pessoas para somar do seu lado. Por isso que o grande líder, Jesus Cristo, disse: ide por todo mundo. Ele não mandou ir só na esquina ali, ou ir só no vilarejo, ou ir ali só no setor comercial, ou ir ali só no setor de mansão. Não, ele falou: ide por todo mundo. Quando ele manda ide por todo mundo, ele está mostrando para você que tem que ter uma visão ampla
com vários tipos de pessoas, com várias classes social. É claro que cada coisa no seu devido lugar, para que você faça a sua equipe funcionar. Porque como é que você vai melhorar uma coisa sendo que você não tem especialidade em outras? Você vai somar com muitas pessoas e essa somatória de ideias é que vai trazer o sucesso. Um cantor não consegue ser cantor sozinho. Ali por trás tem uma banda, tem um conjunto, tem um grupo, tem uma equipe. Uma pessoa, o Arnold Schwarzenegger não vai conseguir ter sucesso fazendo um filme só. Tem todo um aparato, tem Hollywood, tem várias produções por trás daquele filme. Então você precisa fazer a sua equipe funcionar. E como é que se faz? Como é que se forma líder? É aplicando ensinamento e instrução para os seus líderes. Jesus passou 3 anos ensinando 12 homens a ser líder. E depois que se tornaram líderes, aqueles homens se tornaram grandes líderes e formaram outros líderes. Entendeu? Estou falando para você que as coisas tem que ser, o líder tem que ser muito mais do que chefia. É fazer com que a sua organização trabalhe em equipe. Mas tem líder que, em vez de organizar, ele faz é bagunçar. Você já viu aquelas pessoas que lá realmente no Nordeste tem aquele, lá no Ceará, aquelas mulheres varrendo casa? Eu comecei a observar que elas varrem para a direita e varrem para a esquerda, varrem para a direita e varrem para a esquerda. Então você não entende se está varrendo ou se está sujando. É um exemplo, né? Então tem líder que é assim, que ao invés dele formar, organizar, ele faz é sabotar. Porque tem aquele tipo de líder sabotador. Ele não quer ver o crescimento do outro, mas ele tem que entender que o crescimento do seu liderado é o crescimento dele. Mas às vezes ele fica sabotando, ele em vez de ajudar faz atrapalhar. Por isso o líder, ele deve possuir habilidade, capacidade para motivar as pessoas. Mas tem líder que em vez de motivar faz desmotivar o sujeito. É claro que o seu líder não é o seu amiguinho. O seu amiguinho vai te exaltar, o líder vai te corrigir, né? Mas ele tem que ter essa habilidade para corrigir. Na hora de corrigir é corrigir, mas na hora de motivar é motivar. Mas tem líder que corrige na hora errada e motiva na hora errada. Quando é para corrigir ele motiva, e quando é para motivar ele corrige. Aí vira uma bagunça, entendeu? Pois bem, o líder, ele deve ter equilíbrio e vocação. Já pensou, rapaz, um líder desequilibrado? Uma pessoa que não tem capacidade, não tem instrução, não tem entendimento, qualquer coisinha já quer puxar a espada e arrancar a orelha do sujeito, igual Pedro fez. Jesus teve paciência com ele. Não é brincadeira não, Pedrão era pescador, nervoso. Qualquer coisinha, meu amigo, era na espada, né? Certa feita, quando meteram a mão para prender Jesus, Pedro arrancou, foi da espada, sapecou-lhe na orelha do cabra e arrancou fora. Jesus pegou a orelha de Malco. Malco não era soldado, como muitos falam, não. Malco era aprendiz de sacerdote. Desde a sua meninice foi treinado, que naquele tempo, para ser um líder, tinha que viver a vida inteira sendo treinado por um grande líder. E Malco foi treinado. Malco tinha um sonho. A família de Malco esperava dele um grande sacerdote. Só que naquela época não era permitido consagrar um sacerdote se ele tivesse algum defeito. Se ele fosse banguelo, está desaprovado. Sem a orelha, somente a direita, que foi cortada, desaprovado. Perna quebrada, pé quebrado, braço torto, desaprovado. Cabelo ruim, desaprovado. Feio, desaprovado.
tinha que ser estudado, tinha que ser preparado. E naquela hora do desequilíbrio de Pedro, Pedro arrancou da espada. Pedro sabia que o reino de Deus ali não era para tomar daquele jeito, não. Jesus desaprovou a atitude dele da espada. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, está falando no sentido espiritual. Não é para você sair pegando faca e furando todo mundo por aí, não. A faca, a faca, a faca, a peixeira, não é assim, não. Tem que ter cuidado. Muita gente anda por aí arrancando a orelha de todo mundo aí, arrancando os membros, quebrando tudo, esculhambando tudo e tá achando que é líder. Tá sendo, tem equilíbrio. A pessoa desequilibrada. E ali quando ele arrancou a orelha, ele não arrancou só a orelha, ele jogou por terra um sonho de um homem, um sonho de uma família e um sonho de uma nação. Jogou por terra. E agora? Muitos que viram ali naquela hora saíram comentando: rapaz, sabe mal? Sei. Após Pedro, aquele discípulo de Jesus, arrancou a orelha dele. Rapaz, como é que é? Rapaz, acabou. Ele não vai ser, sabe quando ele vai ser? Que ele vai ser um sacerdote? Nunca. Já era, acabou. Se foi. Mas naquela hora Jesus chegou, pegou o sonho de mal que estava no chão, misturado com a terra, que era a orelha, e colocou no lugar. E deu de novo a esperança para ele. Então o líder não pode ser desequilibrado. E além de tudo, ele tem que ter vocação para o negócio. Muita gente medida a ser líder aí. Uns são chamados e não quer. Os outros não tem chamado nenhum, mas quer. É aquela confusão. O líder é um agente estratégico dentro de uma organização. Ele está ali estrategicamente para orientar as pessoas, para conduzir as pessoas. Então ele é posto ali estrategicamente. Pois bem, existe também vários outros estilos de líderes. Tem um líder visionário, esse é bom, né? Ele canaliza as pessoas para visões e sonhos compartilhados. Coisa linda, né? Ele desperta nas pessoas uma visão aguçada, uma visão de grandeza. E os sonhos das pessoas são restaurados e compartilhados. Isso é muito bom. Tem também um bom líder aqui também, que é o conselheiro. Ele relaciona os desejos das pessoas com os objetivos da organização. Tudo que ele faz é pensando na sua organização. Ele leva as pessoas a ter essa visão, essa ideia. Tem também o líder relacional, trabalha com relacionamentos humanos. Ele cria uma harmonia, né? Uma harmonia entre a sua equipe, melhorando o relacionamento entre as pessoas. Isso é muito bom. Agora tem um líder aqui que eu acho que você não queria ser ele, ou de repente você é um dele, né? E precisa mudar. É o pressionador, trabalha com pressão. Esse tem efeito negativo, trabalha sobre pressão. E com ele é 8 ou é 80, ou vai ou racha. Esse tipo de líder, Deus me livre. Pois bem, quero lhe falar sobre os 3 tipos de líder, comparando ele com os animais. Tem o líder piolho. O líder piolho, ele só anda pela cabeça dos outros. Ele não tem as suas próprias opiniões. Ele não tem uma convicção daquilo que ele quer. Na verdade, para mim, o líder piolho está em crise. Ele só anda pelas cabeças, né? E está a qualquer hora para acontecer uma tragédia na vida dele, porque ninguém gosta de piolho. O piolho está ali de atrevido. O piolho ele é um ser sugador.
Porque ele é acomodado, ele quer ficar só naquela areazinha ali da cabeça, né? E fica por ali, chupando sangue alheio. Já pensou? Ainda bem que Deus fez ele pequeno, porque senão a gente tava frito, né? Com o milho ali de piolho. Ele não cresce, é pequenininho ali, mas ele fica incomodando, vendo coceira. Incomoda, mas ele só vive pelo que os outros falam. Faz isso, ele vai. Vai por ali, ele vai. Não, por aí não. Dobra a esquerda. Não, dobra a direita. Ele não tem as suas convicções. Esse é o líder piolho. Ele está fora, esse tipo de líder. Agora tem um líder fantástico, que é o líder formiga. O líder formiga é o líder trabalhador, o líder que trabalha em equipe, é guerreiro, né? Vence os obstáculos. Certa feita diz que tinha uma corrida para formiga. E aí 3 formiguinhas foram correr, né? Fazer parte dessa maratona, só para formiga. Aí diz que as 3 foram correndo e o obstáculo maior que tinha era uma serra, um monte. E a primeira andou 3 quilômetros. Com 3 quilômetros, ela começou a cansar, porque ela tinha ouvido falar que essa corrida era a maratona da morte. Que até hoje nenhuma formiga tinha conseguido chegar no topo da montanha. Com 3, primeiro quilômetro ela correndo. Segundo quilômetro, a animação já foi caindo. Terceiro quilômetro, ela já começou batendo, dizendo ela desistiu. As 2 continuou. A segunda formiga, quando chegou no 6º quilômetro, no 9º quilômetro, ela começou a lembrar. E os outros insetos que estavam ali do lado, vendo elas correr, começou a dizer: vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir. E ela pegou e desistiu. Mas a outra, passando por tudo isso, chegou no pé do monte. Do lado estavam os outros insetos, outras formigas. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. E a formiguinha foi subindo no monte, subiu. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Ela foi, subiu. Chegou no topo da montanha. Um repórter formiga foi entrevistar ela. E descobriram que a formiguinha era surda, né? Era surda. Então às vezes tem que dar um de surdo para as más conversações, para esse tipo de gente que não quer crescer, fica igual o fariseu, fica na porta, nem entra e deixa ninguém entrar. Então às vezes tem que fazer de surda. Então seja um líder formiga, trabalhador, persistente, batalhador, que tu vai conseguir chegar lá. E agora o outro tipo de líder é o líder águia. Isso aí dispensa qualquer comentário. A águia, quando está em tempo de tempestade, ela não fica ali com medo de trovão, de relâmpago, de enchente, não. Ela voa acima da tempestade. Ela come aquilo que ela quer. Ela escolhe a sua caça e vai lá e... Ela não come comida morta, ela mata. Ela pega viva e mata e come. Né? E quando ela percebe que ela está ficando velha, as asas não conseguem mais dar altos voos, com 40 anos isso, né? Ela vive até 80, as unhas começam a envergar para trás, não consegue mais pegar a presa, ela passa por um processo doloroso, chamado processo de transformação. Ela se joga, voa bem alto e se joga sobre uma rocha, e arranca aquelas asas velhas, arranca aquelas unhas velhas para nascer uma nova unha nova e uma nova penagem de asas nova. E ela consegue viver mais 40 anos. Esse é um processo de um líder que pensa grande. É o processo da transformação, da mudança. Tem líder que os mesmos pensamentos de 40 anos atrás. Não vai crescer nunca, né? Vai crescer nunca. Vamos falar agora sobre a liderança eficaz. O que é uma liderança eficaz? Uma liderança que produz muito. Primeiro, o líder tem que ter caráter.
Meu amigo, o que tem de gente mau caráter, líder mau caráter, não está na história. Um bocado de líder que precisa de uma mudança urgente. Fala e não cumpre, mente, engana as pessoas, quer crescer, fazendo as pessoas de escada, fazendo as pessoas tapete, quer sentar e quer fazer das pessoas tamborete, poltrona, e não é assim. Esse negócio de para mim ganhar você tem que perder, essa ideia é uma ideia ultrapassada. A ideia agora é eu ganho e você ganha, não é? Não é eu ganho e você reganha, não. É eu ganho e você ganha. Essa ideia de eu ganho e você perde, isso é ideia ultrapassada. Em segundo lugar, ser flexível. Tem líder que é duro igual uma barra de ferro, não se dobra para nada. Não, a palavra minha é a palavra de rei. Não é assim. Tem hora que sua palavra tem que voltar atrás. Se sua palavra estiver errada, e aí? Você vai persistir no erro? A palavra de Deus que não muda, mas você tem que mudar, meu amigo. Na situação você tem que ser flexível. Larga de ser duro, igual uma barra de ferro. Ser flexível na sua atitude, no seu modo de falar, na sua maneira de pensar. Seja sensível, né? Esses homens duros, esses povo duro, né? Homem que quer ser mulher, mulher que quer ser homem, pelo amor de Deus. Terceiro lugar, ser sensível às necessidades da sua equipe. Tem pessoa que não está nem aí, meu irmão. Tá vendo lá o seu liderado, o liderado está sempre ali, nas horas difíceis com você, batalhando do seu lado, e você não vê isso? Na hora que a pessoa precisa, você tá nem aí. Igual aquela música, não tô nem aí, não tô nem aí. Não é assim, não, tem que ser sensível. Senão você vai perder esse povo que você tem, viu? Quarto lugar, suportar as pressões com sabedoria. Pensa que o líder não tem pressão, não é? Às vezes ele é pressionado. Pressão daqui, pressão dali. É nessa hora que você tem que ter sabedoria. O grande líder Salomão também teve pressão, né? Tinha duas mulheres, cada uma tinha um filho, e de repente uma delas dormiu em cima do filho e matou o menino. E ela olhou para o filho da outra, pegou e botou junto com ela e botou o morto lá. Quando as duas levantou, foi aquele balaio de gato. Levaram até Salomão. Salomão olhou, é meu, não é meu, não, o menino é meu, aquela confusão, cada um dizendo que era, o vivo era o dela, que o morto era o dela. Sansão falou, me desse menino aqui. Pegou o menino vivo. Quem é a mãe? Sou eu. E não, alta, sou eu. Tá bom. Arrancou-se da espada. Falou, vou dividir o menino no meio e vou dar uma banda para cada. A mãe falsa falou, pode dividir, eu quero minha parte. Mas a mãe verdadeira falou, não, pode entregar para ela o menino vivo, que eu prefiro ver meu filho vivo do que meu filho dividido, morto. Aí Salomão pegou o filho e deu para a mãe certa. Então, tem momento na sua vida que você que é líder, você tem que ter sabedoria para agir, senão você vai espantar o gado. Vencer as rejeições. Você acha que ser líder, às vezes a pessoa é bem aceita, às vezes vem as rejeições, vem as críticas, vem as perseguições. É nessa hora que você tem que ser uma pessoa curada. Porque se você for uma pessoa traumatizada, se você for uma pessoa doente, como é que você vai conseguir superar essas coisas? Moisés, meu amigo, o grande líder, ele tinha de tudo para ser uma pessoa frustrada. Já pensou, desde pequenininho já foi jogado dentro d'água, né? Já foi obrigado a jogar dentro d'água. Jogava ele na água, ou então ele morria. Morreu tudo contra mim, só escapou ele, né? E aí o que acontece? A filha de Faraó, estéril, maior vontade de ter um filho, acha o menino lá. Tudo bem, pegou o menino, daí tudo beleza. Criou o menino e tal, especializou, foi um príncipe dentro do Egito, aprendeu as artes, a ciência, a sabedoria, conhecimento, era um guerreiro.
Estava sendo preparado para ser, quem sabe, o governador ou o próprio faraó. Aí de repente, quando ele estava numa boa, descobre que ele não era nada de príncipe, ele era escravo. Que confusão doida. Aí se mistura no meio do escravo, descobre a sua origem, fica doído quando um soldado de faraó machuca um irmão dele, da raça dele que é escravo. Ele mata o soldado, aí sai doido, correndo, escondendo. Aí o outro parceiro dele lá, irmão de criação, leva até faraó. Ele é expulso do Egito, vai lá pro meio do Catingão, no deserto. E quando está lá no sofrimento, aparece Deus e fala com ele: você tem que voltar agora lá. Depois de ter passado 40 anos no deserto, já não tinha mais sabedoria, virou um homem ignorante, virou um homem sem flexibilidade, sem sensibilidade. Até gago ele tinha ficado. E quando Deus mandou ele falou assim: eu não posso falar porque eu sou pesado de língua. Deus teve que irmão lá, o irmão dele, para falar por ele. Aí Deus manda ele voltar para tirar o povo. Já pensou que, né? Que confusão é essa? Que complicação? Deus complica, depois explica por que complicou. É um trem complicado. Mas ele suportou essas rejeições e foi um grande líder, Moisés. Quinto, saber lidar com cada situação ou circunstância do dia a dia. Saber lidar, ter jogo de cintura, né? Surgiu uma situação ou uma circunstância, você tem que saber lidar com ela. Ser sensível. Às vezes, tem que usar a vara para corrigir, mas às vezes tem que passar o bálsamo para curar. É isso? Esse é o líder de sucesso. Ser fiel no pouco. Tem pessoa que não é fiel no pouco não. Quando tem um pouquinho, ele murmura, reclama. Quando é o muito, ele bajula. Não é assim que funciona a coisa não. Sexto, enfrentar os problemas e não fugir dele. Ficar fugindo não adianta não. É encarar o trem. Cumprir com as responsabilidades e tarefas designadas. Se você tem algo para cumprir, meu amigo, cumpra. Com sabedoria, com entendimento, com diligência. Jamais permitir que o medo entre em sua vida. Um líder, pior coisa que tem, um líder medroso. Meu amigo, quem é que vai andar com caba medroso? Pessoa que tem medo até da sombra. Aí é difícil. Tem que ser curado. Ser perseverante. Porque ninguém gosta de um líder que começa e não termina. Larga no meio do caminho. Ninguém quer nem saber de seguir esse tipo de pessoa, não. Eu quero falar para vocês sobre o que não é liderança. Porque tem muitas pessoas que têm uma ideia meio errônea do que é ser líder, ou tão meio confusa. De repente isso pode ajudar você. As pessoas têm ideias erradas a respeito de liderança. Vamos dar um exemplo aqui. Título. Título não é liderança. Título não vale muito. Título. Porque eu tenho um título. Não, título. Tem vários tipos de título. Tem título de eleitor. Porque tem título de eleitor, você não vai dizer que você é líder. Título, nomeação não é liderança. Por exemplo, não pode ser concedida ou nomeada ou atribuída. Liderança não é isso. Terceiro, não é obrigar outras pessoas a te seguir ou impor autoridade sobre elas. Você vai me seguir, estou te obrigando, estou te impondo. Isso não é liderança. Liderança é dominar, mas com aceitação. É espontânea dos dirigidos. Eles te aceitam espontaneamente, não sob pressão. Um dos grandes líderes, filho do rei Davi, Salomão, no seu livro de Provérbios, ele escreveu no capítulo 23, versículo 7, ele diz:
Porque como imagina em sua mente, assim ele é. Então, assim como você que é líder imagina, você vai ser. Você imagina que você vai ser um líder grande, de sucesso, trabalhar para isso, você vai ser. Porque isso te leva, os bons pensamentos, as boas ideias te levam a ser grande, te ajuda. Agora, se você pensa que é um coitado, um fracassado, é um derrotado, isso vai lhe impedir de você crescer. O mais forte conflito que um homem está sofrendo vem de sua própria mente. Então, muitas coisas que você está aí sofrendo, está padecendo e tal, é a sua mente conspirando contra você, entendeu? Antigamente se falava muito de um líder que tem um QI muito elevado, uma pessoa que sabe demais, uma pessoa sabe tudo, uma pessoa de grande conhecimento e coisa e tal e coisa e tal. Mas as pessoas perceberam que os líderes que têm um QE elevado é melhor do que ter um QI. O QI é quando a pessoa sabe muito, e o QE é equilíbrio emocional. Então é melhor ter um líder equilibrado e que saiba menos, né, mas sabe o suficiente para liderar, do que um líder que sabe tudo, mas desequilibrado. Qualquer momento bota fogo na barraca. E aí? Um líder incapaz de controlar seu temperamento, ele é um perigo para si mesmo e um perigo para os outros. É como um carro desgovernado, sem motorista, ou com motorista atrapalhado e doido. Então, o equilíbrio é mais importante, porque as pessoas não se preocupam com quanto você sabe, mas com quanto você se preocupa, né? Quanto você se dedica. Muitas vezes nós não aceitamos outras pessoas com temperamentos diferentes do nosso. Nós queremos ter pessoas só igual a nós. Está errado, amigo. Se você quer liderar só para aquele grupinho que pensa igual a você, você está redondamente enganado. Jesus tinha 12 homens, cada um pensava diferente. Lucas era médico, o outro lá, o Mateus era cobrador de imposto, tinha um caráter meio destorcido. Pedro era um cabo ignorante, o que dele era arrancar a orelha dos outros. Judas era um traidor, né? Tomé, um cabra incrédulo, que não acreditava em nada. Já João era um cabra mais amoroso e tal. Então tinha gente de toda a espécie, de toda a qualidade. Agora, se você quer liderar só com um pequeno grupinho que pensa igual você, que te bajula, que não sei o que tu tapinha nas costas, aí é fácil de liderar desse jeito. Mas se você quer ser realmente um líder grande, você tem que aceitar as pessoas como elas são e moldar essas pessoas de acordo com a visão de grandeza. Aí a coisa vai. Conta-se uma história de um excelente violonista, onde ele passava era um sucesso, né? Suas apresentações, onde ele passava, era algo extraordinário que chamava a atenção das pessoas. Uma menina chegou, se aproximou-se dele, falou: posso conversar com o senhor? Ele falou: pode, minha filha, o que é que você quer? Ela falou: olha, daria a minha vida para tocar como você o faz. Ele respondeu para ela: foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Então, resumindo, uma pessoa que se dedica, uma pessoa que se esforça, uma pessoa que faz as coisas com excelência, vai ter admiradores, vai ter pessoas que vai querer ser igual a você. O segredo é se esforçar, ter disciplina e ter dedicação e ter fé. Fé em Deus e fé também em você. Porque se você não acreditar em Deus, você está mais perdido do que cego meio tiroteio. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê.
Fé tem que ter fundamento. Fé tem que ter fundamento. Ok? É o líder de fé. A fé sempre está acima da circunstância. Meu amigo, é melhor você viver pela fé do que você viver pela circunstância. É melhor você viver acreditando naquilo que você crê do que viver naquilo que os outros falam. As pessoas que não são da fé vivem sempre controlada pela circunstância, o que as pessoas dizem. E isso vai complicar a sua vida. A fé chama as coisas que não são como se já fosse. É ela que nos leva a conquistar o impossível. Você quer conquistar o impossível? Você tem que acreditar, confiar. Se você não confiar, você vai ficar igual o Tomé. Quero também falar para você o que é ser líder. Espero que essa mensagem esteja te ajudando. O que é ser líder? Ser líder é estimular os seus liderados, é levá-los a atingir metas que atendam às necessidades reais do grupo, da sua equipe. Uma pessoa não nasce líder. Desde pequenininha sou grande líder, não existe isso. Ela pode ter até característica de um líder, mas a verdadeira capacidade de liderança, meu amigo, isso vem através do exercício. Só aprende a se dirigir dirigindo. Só aprende a fazer uma coisa fazendo, correto? Observa só. O grande líder Moisés, ele era discipulador de Josué. Tá entendendo? Você vê o próprio Deus falando, o próprio Deus ordenando a Josué. Ora, Josué, é para você fazer e ter cuidado em fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Para que isso? Para que você seja bem sucedido por onde quer que você andares. Porque eu calculo assim, que a obediência mais submissão é igual a sucesso. Agora, se você não quer obedecer o seu líder, porque um líder sempre tem outro líder acima dele, né? Mas se você não quer obedecer o seu líder, você não tem essa predisposição, como é que você vai liderar alguém? Se você não dá respeito, como é que você quer receber? Se você não dá exemplo, como é que você quer receber esse exemplo? Se você não tem submissão nem obediência, como é que você vai ter sucesso? Não tem como. Vamos falar sobre a influência que os líderes têm sobre outras pessoas, né? Um verdadeiro líder exerce uma influência especial que não é imposta sobre outros, mas conquistada através do amor, da humildade e do autocontrole. Ele também tem que pensar sobre nas metas. As pessoas se sentem direcionadas quando compartilha o mesmo objetivo. Sabia disso? Um bom líder sabe para onde vai. Ele não fica aquela pessoa perdida, né? Tem líder que tem seguidores, mas não sabe para onde vai. Outros sabem para onde vai, mas não tem seguidores. Se você não sabe onde quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum. O líder tem que conquistar a confiança dos seus liderados. A pessoa desconfiada do seu líder, isso é triste. Ele tem que criar um relacionamento de confiança. O segredo de crescimento de qualquer trabalho está na dedicação dos seus líderes. Líder dedicado, crescimento no trabalho. Não tem como ter um grupo com rendimento se não houver líderes treinados e capacitados. Como é que a pessoa quer liderar, mas não quer aprender, não quer ser liderado, quer fazer de qualquer jeito? Voltando, fazendo um resumo de tudo que nós aprendemos sobre liderança, tem sido o foco, né? Você sabe, de pesquisa de homens ao longo da história, né?
Eu falei também que o líder diferencia-se do chefe, né? É uma pessoa encarregada por uma tarefa ou uma atitude de uma organização, né? Comanda um grupo de pessoas, tendo autoridade de mandar e exigir. E também quero falar para vocês sobre as 3 teorias sobre liderança, que vai ser no próximo DVD ou CD que vamos estar aí passando para a mão de vocês. Primeiro, traços da personalidade. Segundo, estilo de liderança. E terceiro, situações de liderança. Por exemplo, estilo de liderança, vamos falar na próxima vez. Primeiro, autocrática. Segundo, democrática. E terceiro, liberal. E vamos também falar sobre os 3 poderes de um líder influenciador. Primeiro, poder legítimo, obtido pelo exercício de um cargo. Segundo, poder de referência em função das qualidades e do carisma. E o terceiro, o poder de saber, exercício graças ao conhecimento que o líder detém. Então são palestras que estaremos à tua disposição para passar para você. Meu nome é Hugo Teodoro, palestrante de motivação. Espero que tenha trazido boas coisas para você.